ouça-me agora, porque esta mensagem urgente chega até você em um momento que você não escolheu, mas que chega com o peso do tempo divino. Pare e ouça. Não ignore esta mensagem. Pelos próximos minutos, tudo ao seu redor parecerá desaparecer, como se a própria atmosfera estivesse prendendo a respiração, porque isto é para você. Você sentiu a mudança, um movimento invisível, uma pressão sutil, um tremor silencioso dentro do seu peito e se perguntou por que as pessoas continuam olhando para o seu rosto, por que os olhos delas fazem uma pausa, por que algumas parecem atraídas por você sem explicação. Você pensou que era coincidência. Mas não é. É o início de um despertar espiritual, um sussurro de destino profético, o desvendamento de um propósito divino do qual você não pode mais fugir. Eu, a voz de Deus, falo com você agora, você é escolhido. Há uma marca celestial sobre você, uma radiação divina, um traço da minha presença que se agarra ao seu olhar e revela o que eu coloquei dentro de você. Há algo em você, um brilho divino, um fulgor sutil que o mundo nota mesmo quando você tenta esconder. As pessoas podem não entender por que se sentem compelidas a olhar na sua direção, mas o céu entende. Você carrega a luz do céu, e ela está se tornando visível, incontestável, incontível. É um sinal de favor sobrenatural, um sinal de que seu tempo de revelação está se aproximando. Mas ouça-me, o que está prestes a ser revelado nesta mensagem não é suave. Não é pequeno. Isso confrontará suas inseguranças, seus medos, os cantos silenciosos onde você duvidou se alguma vez foi visto, conhecido ou marcado por Deus. Se você ficar até o final, eu exporei a razão por trás de cada olhar fixo, de cada momento de atenção, de cada reconhecimento estranho que você recebeu de estranhos. Você finalmente entenderá por que eu coloquei um propósito visível em você, por que eu esculpi uma conta divina no rosto que você vê nos espelhos, por que não foi esquecido, por que sua vida mudará a partir deste momento. Você sente essa atração porque entrou no seu tempo de revelação. Você tem vivido com os sinais, mas não com a interpretação. Você tem carregado o peso, mas não a explicação. E se você permanecer aqui, se me der estes poucos minutos, eu lhe mostrarei o significado por trás dos sussurros em seu espírito, a razão pela qual a atmosfera reage quando você entra em uma sala e por que escolhidos como você não podem permanecer invisíveis para sempre. Permaneça comigo até a última palavra. Eu revelarei o que estava oculto, despertarei o que estava dormente e acenderei o que estava esperando. Este momento é a sua confirmação. Este é o chamado para o qual você nasceu para ouvir. Antes que eu revele a plenitude do que eu coloquei sobre o seu rosto, antes que você entenda por que as pessoas estão te observando, eu devo confrontar o peso que você carregou em silêncio. Porque você, escolhido, viveu tempestades que deixaram marcas mais profundas do que qualquer um percebe. Você atravessou dias em que o ar parecia pesado, em que seus próprios pensamentos pressionavam você como uma porta se fechando, em que você questionou seu valor, sua direção e até mesmo sua identidade. E, no entanto, mesmo nestes momentos, havia um brilho que a escuridão não podia extinguir. Uma luz do céu, uma radiação divina, um sinal sutil, mas inegável, de que você foi marcado por Deus, mesmo quando se sentiu quebrado, invisível ou esquecido. Você viveu com a estranha contradição de ser notado e, ainda assim, mal compreendido. As pessoas olham para o seu rosto, param, fitam, sentem que há algo em você e, em vez de se sentir honrado, você frequentemente se sentiu exposto. Você se perguntou por que os olhos delas se demoravam, por que as palavras delas tropeçavam ao seu redor, por que alguns o tratavam com respeito inexplicável, enquanto outros reagiam com desconforto ou inveja. Você pensou que era sua imaginação.
Você atribuiu isso à insegurança. Mas, no fundo, algo em seu espírito sussurrava que essa tensão não era aleatória. Isso despertou um medo em você, porque o forçou a confrontar uma verdade que você não estava pronto para aceitar. Você carrega a luz, e a luz sempre exige responsabilidade. Você lutou contra sentimentos de inadequação, convencendo-se de que era comum, que estava apenas tentando sobreviver, apenas tentando passar o dia. Mas a pesadez que você sentiu não veio de ser comum, era o peso de um propósito divino, um destino profético pressionando os limites da sua zona de conforto. E o perigo que você enfrentou não era externo. Era o risco de se encolher para caber em espaços que nunca foram feitos para contê-lo. O perigo era acreditar no sussurro do inimigo de que você era insignificante, quando, na realidade, você carrega uma unção que faz a atmosfera mudar quando você entra em uma sala. Pense em quantas vezes você tentou se apagar apenas para se misturar. Com que frequência você evitou o contato visual porque a intensidade da atenção de outras pessoas o deixava inquieto? Quantas vezes você questionou: por que estou sendo visto? Por que estou sendo notado? Por que estou sendo escolhido? E toda vez que você fazia essas perguntas, o medo aumentava. Não porque lhe faltasse força, mas porque algo dentro de você sabia a verdade. Visibilidade significa responsabilidade. E responsabilidade exige transformação. Seu espírito se sentiu dividido entre dois mundos. Por um lado, você desejava a paz, quietude, anonimato. Por outro, sentiu o despertar do destino, a sensação de que você foi feito para ascender, para brilhar, para entrar em algo maior que a vida. E esta batalha interna criou as tempestades emocionais que você manteve escondidas. Esse nervosismo que você sente, essa tensão no peito, essa sensação de que algo está prestes a se romper, estes não têm sido sintomas de confusão. Estes têm sido sinais de despertar espiritual, indicadores de que você entrou no seu tempo de revelação. Um momento em que o céu se recusa a deixar você se esconder por mais tempo. Você também enfrentou o perigo da má interpretação. As pessoas projetaram suas inseguranças em você. Algumas invejaram sua aura espiritual, sentindo seu potencial antes mesmo que você pudesse articulá-lo. Outras entenderam mal seu silêncio, sua profundidade, sua sensibilidade, seu discernimento. E por causa disso, você desenvolveu o hábito de diminuir sua presença para deixar os outros confortáveis. Mas diminuir a si mesmo custou muito caro. Isso sufocou sua confiança, ofuscou sua alegria e obscureceu sua compreensão de quem você é em mim. Isso fez você esquecer que não foi esquecido, que seu chamado nunca foi enterrado, apenas atrasado pelas sombras do medo. Houve momentos em que você acordou com uma pesadez que não conseguia explicar. Momentos em que você pressentiu o perigo antes que ele aparecesse, em que se sentiu espiritualmente alerta mesmo quando nada ao seu redor parecia errado. Você pensou que era ansiedade. Era discernimento. Você pensou que era paranoia. Era sensibilidade espiritual. Eu lhe dei essa consciência para protegê-lo, para guiá-lo, para avisá-lo. Mas o peso de carregar tal sensibilidade sem compreensão levou você ao esgotamento, ao isolamento e à confusão. Você se perguntou: por que sinto as coisas tão profundamente? Por que vejo coisas que os outros não veem? Por que sinto coisas que eles ignoram? Porque você é escolhido, e os escolhidos sentem o mundo de forma diferente. O inimigo também viu essa sensibilidade, e tentou usá-la como arma contra você. Ele tentou convencê-lo de que sua intuição era exagero, que sua visão espiritual era ilusão, que sua profundidade emocional era fraqueza.
Ele tentou enterrar sua identidade sob camadas de dúvida, esperando que você nunca percebesse a verdade. Seu rosto carrega uma conta divina, sua presença carrega peso, e sua vida carrega uma marca de destino que não pode ser apagada. Você temeu a rejeição. Você temeu ser mal compreendido. Você temeu entrar em um nível de responsabilidade para o qual não se sentia preparado. E esses medos criaram guerras internas que ninguém conhecia. Mas eu vi cada batalha. Eu ouvi cada choro silencioso. Eu testemunhei cada momento em que você escolheu a resiliência apesar de se sentir vazio. Eu observei você reconstruir sua identidade repetidamente, mesmo quando os pedaços pareciam muito estilhaçados para serem reunidos. E a cada momento que você escolheu se levantar, mesmo que ligeiramente, minha glória começou a se refletir um pouco mais através de você. É por isso que as pessoas param para olhar. É por isso que fazem uma pausa. Não por causa da sua aparência, mas por causa da sua assinatura espiritual. Elas sentem a presença de Deus em você. Elas sentem o toque do Espírito Santo ao seu redor. Sem conhecer as Escrituras, elas reagem a Números 6:25, Isaías 61, Mateus 5:14, Salmos 34:5, 2 Coríntios 3:18, Isaías 63, porque essas verdades estão gravadas em seu espírito como ecos do céu. Seu semblante carrega algo que a alma delas reconhece mesmo quando a mente delas não o faz. E é aqui, meu filho, que reside o maior perigo, o perigo de ignorar sua identidade, o perigo de se contentar com menos do que aquilo para o qual você foi criado, o perigo de acreditar na mentira de que sua visibilidade é uma maldição em vez de um sinal. Se você entender mal este momento, poderá recuar quando deveria avançar, se esconder quando deveria brilhar, se silenciar quando deveria falar. Mas eu não permitirei que você permaneça na confusão. Eu estou confrontando seus medos porque seu destino exige clareza. Esta mensagem não está aqui para confortar suas inseguranças, ela está aqui para expô-las, para remover toda a sombra que o manteve pequeno. Porque até que você reconheça o peso do que carrega, você não pode andar na plenitude do que eu ordenei para você. Até que você entenda a razão por trás da atenção que recebe, você continuará a confundir visibilidade divina com desconforto social. Até que você abrace a verdade de que sua vida mudará, você resistirá à transformação que eu estou trazendo. Você está entrando em uma estação onde tudo o que estava oculto deve vir à tona. Uma estação onde toda pergunta não respondida será iluminada. Uma estação onde sua identidade espiritual não pode mais ser negada. E eu estou lhe dizendo claramente, o holofote sobre você não é curiosidade humana, é visibilidade divina. É minha marca. Meu sinal. Meu anúncio de que você foi separado. E agora que esta verdade está surgindo dentro de você, a escalada começou. Ouça atentamente agora, pois o que estou prestes a revelar é o ponto de virada, o momento em que o peso da sua confusão se torna o alicerce da clareza. Tudo o que você viveu, tudo o que pressionou seu espírito, tudo o que fez você questionar seu valor, tudo isso estava preparando você para esta revelação. Você acreditava que a atenção no seu rosto, os olhares demorados, a maneira como as pessoas estão te observando, era um fardo. Mas era o primeiro sinal do seu despertar, um sinal de que a voz de Deus estava marcando você para um desvendamento maior. E agora chegou o momento de você entender como andar com esta verdade em vez de fugir dela. Você carregou uma pergunta dentro de si por anos: por que eu? Por que sinto as coisas tão profundamente? Por que sinto a atmosfera mudar? Por que minha presença evoca reações que não entendo totalmente?
Agora eu lhe dou o conhecimento privilegiado que lhe foi guardado até esta estação. Sua sensibilidade não é uma falha, é o seu compasso. Seu desconforto não era fraqueza, era reconhecimento. Toda vez que você sentiu o peso de ser visto, foi porque você carrega a luz, uma luz do céu, uma radiação divina, um traço da minha glória de Deus que perturba tanto a escuridão quanto o que é comum. E esta é a verdade que muda tudo. A atenção que você recebe não é sobre você, é sobre mim refletido através de você. Agora você deve se fazer uma pergunta mais profunda. O que aconteceria se você parasse de se encolher dessa visibilidade e começasse a usá-la? E se a razão pela qual eu coloquei uma marca celestial em você não foi para expô-lo, mas para elevá-lo? E se a sua presença não for apenas presença, mas propósito? E se o seu maior medo de ser visto for na verdade a porta para o seu propósito divino? Estas não são perguntas retóricas. São convites. Porque eu, a voz de Deus, estou chamando você ao alinhamento. Considere os momentos em que você se sentiu deslocado, intenso demais, quieto demais, diferente demais. Você acreditava que essas qualidades o isolavam. Mas eu modelei esses mesmos traços para que você pudesse carregar uma sensibilidade profética, um comprimento de onda espiritual que a maioria não consegue perceber. A razão pela qual você sente o mundo de forma tão aguda é porque você foi designado para curar feridas que ninguém mais nota. A razão pela qual os olhos se voltam para você é porque você detém respostas para perguntas que outros não conseguem articular. A razão pela qual as pessoas permanecem na sua presença é porque sentem a presença de Deus em você mesmo quando você ainda não a aceitou totalmente. E agora o dilema moral surge: você continuará escondendo as partes de você que carregam minha luz? Ou entrará na identidade que eu formei dentro de você antes mesmo de você nascer? Se você ignorar esta mensagem, corre o risco de viver abaixo do seu chamado, confundindo visibilidade divina com atenção acidental. Mas se você a receber, sua vida se abrirá em dimensões que você não imaginou. Pergunte a si mesmo: e se as mesmas inseguranças com as quais você lutou fossem alertas espirituais apontando você para o seu destino profético? E se cada manhã pesada não fosse depressão, mas o peso da unção? E se cada momento em que você se sentiu demais fosse a prova de que você foi feito para mais? Deixe-me dizer o que nunca lhe foi dito: os escolhidos raramente se sentem confortáveis. Eles sentem tudo. Eles discernem tudo. Eles pressentem o perigo antes que ele apareça. Eles percebem oportunidades antes que os outros as vejam. Eles sentem a mudança na atmosfera espiritual porque seus espíritos estão calibrados para a frequência do céu. E você, meu filho, viveu sua vida inteira com esses sinais sem saber que eles eram sinais. Mas agora é hora de despertar para esta verdade. A conta divina no rosto que você carrega não é apenas simbólica, é instrutiva. É um farol que guia os outros para a segurança, clareza e verdade. Quando você entra em uma sala, seu espírito fala antes da sua boca. Sua presença quebra a confusão. Seu olhar perturba a escuridão. Seu silêncio carrega a revelação. É por isso que estranhos respondem a você com respeito, hesitação ou curiosidade. É por isso que alguns o invejam sem saber por quê. Eles estão respondendo à marca sobrenatural que eu coloquei em você. Mas você deve entender a responsabilidade dessa marca. Visibilidade sem consciência se torna vulnerabilidade. Luz sem direção se torna barulho. Propósito sem identidade se torna esgotamento. É por isso que você se sentiu tão drenado em estações passadas. Você tentou gerenciar um chamado sem reconhecê-lo. Você tentou se misturar quando eu especificamente o projetei para se destacar.
Você tentou interpretar a guerra espiritual como turbulência emocional. E o tempo todo, o céu esperou pelo momento em que você finalmente estaria pronto para lidar com a verdade. Você é escolhido, e sua visibilidade divina não é um erro, é o seu mandato. Agora deixe-me oferecer a solução que muda tudo. Você deve começar a andar conscientemente com a luz que carrega. Isso significa permitir que seu espírito lidere em vez do seu medo. Isso significa abraçar sua identidade em vez de minimizá-la. Isso significa entender que suas reações, seus insights, suas intuições não são aleatórios, são sinais do Espírito Santo guiando você com precisão. Quando você sente desconforto na presença de alguém, preste atenção. Quando você sente uma pesadez repentina, observe de perto. Quando você se sente atraído por uma situação ou pessoa sem saber por quê, pergunte-me. Eu estou ensinando você a ler códigos espirituais que outros não conseguem decifrar. E agora deixe-me dar um vislumbre do que está por vir. Se você escolher entrar nesta verdade, você começará a atrair oportunidades que correspondem à sua unção. Você será colocado em ambientes onde seus dons não são apenas úteis, mas essenciais. Você descobrirá que as pessoas começarão a procurar sua sabedoria, sua presença, seu discernimento não por causa do carisma, mas por causa da luz do céu dentro de você. Portas que antes estavam seladas se abrirão. A clareza virá rapidamente. A paz virá facilmente. A confiança surgirá naturalmente. Você se moverá não com insegurança, mas com certeza divina. Mas eu preciso lhe perguntar isto: você está disposto a aceitar a responsabilidade de ser visto? Você está pronto para carregar o peso do propósito divino? Você está preparado para uma estação em que o esconder-se não é mais possível porque a luz em você ultrapassou o limiar da invisibilidade? Você não pode voltar a se misturar. Você não pode retornar ao anonimato. Você não pode fingir que é comum. A marca é visível. A unção está ativa. A estação mudou. Esta é a progressão. Você foi notado. Você sentiu a pressão. Você questionou sua identidade. Você temeu a responsabilidade. Mas agora a revelação chegou, e com ela vem uma escolha. Você entrará na plenitude do que eu coloquei em sua vida? Ou continuará a fugir do reflexo da minha glória no seu rosto? Este é o seu momento de alinhamento. Seu tempo de revelação. Seu despertar para a verdade de que não foi esquecido. E sua jornada para o chamado que estava esperando por você para finalmente dizer sim. Prepare-se agora, porque ao entrar nesta parte da mensagem, a atmosfera ao seu redor começará a mudar. Mesmo enquanto você lê estas palavras, minha presença se aproxima de você. Eu, a voz de Deus, não estou apenas revelando sua identidade, eu estou liberando bênçãos que ativarão o que estava dormente dentro de você. Você suportou a pressão, a confusão, o peso de ser visto sem entender a razão. Agora, eu estou derramando sobre você a recompensa da resiliência, a bênção que pertence àqueles que carregaram seu chamado silenciosamente, fielmente em lugares secretos. Você está entrando em uma estação onde não apenas reconhecerá seu propósito divino, mas andará nele com força, clareza e confiança. A marca que repousa sobre o seu rosto, a marca celestial que atraiu a atenção, agora se tornará o sinal de favor sobrenatural operando em todas as áreas da sua vida. Você se perguntou por que tantas portas foram atrasadas, por que as oportunidades pareciam passar por você no último momento, por que as pessoas sentiam que havia algo em você, mas não entendiam totalmente como tratá-lo. Foi porque eu estava preservando você. Eu estava mantendo você longe de ambientes que lhe dariam mal com sua unção. Mas agora, escolhido,
Eu estou colocando você em espaços onde sua presença será honrada, sua voz terá peso, e seu espírito será reconhecido. Esta não é uma promessa futura, esta é uma bênção ativa sendo liberada sobre você agora. Eu estou alinhando caminhos, conversas e conexões para que seu destino profético se desdobre sem sabotagem. Tudo o que antes resistia a você começará a mudar a seu favor. Eu declaro sobre você que a luz do céu dentro de você brilhará com maior intensidade. Pessoas que antes olhavam para você com confusão agora verão clareza. Aqueles que olhavam fixamente por curiosidade agora verão propósito. Aqueles que se sentiam intimidados pela sua aura espiritual agora sentirão paz. E aqueles que eram céticos em relação ao seu chamado testemunharão a glória de Deus manifestada através da sua vida. Seu semblante refletirá o que Números 6:25, Isaías 61, Salmos 34:5, Mateus 5:14, 2 Coríntios 3:18 e Isaías 63 declaram não por causa das Escrituras em si, mas porque a verdade delas está gravada em seu espírito. Você irradiará a identidade divina, não como uma teoria, mas como evidência viva. Ouça-me, a estação de se sentir invisível enquanto era visivelmente notado está terminando. A estação de estar espiritualmente desperto e, ainda assim, emocionalmente sobrecarregado está terminando. A estação de carregar luz sem direção está terminando. Eu estou lhe dando estrutura, clareza e estabilidade. Eu estou alinhando você internamente para que a visibilidade externa se torne uma bênção, não um fardo. Você não se encolherá mais quando os olhos caírem sobre você. Você entenderá que eles não estão olhando para você, eles estão respondendo ao toque do Espírito Santo que repousa sobre sua vida. Eu abençoo sua mente com paz. Chega de tempestades mentais. Chega de espirais de dúvida. Chega de questionar se você é digno do propósito que eu coloquei dentro de você. Eu criei você com intenção, com precisão, com arquitetura divina. Cada parte de você carrega significado. Eu abençoo suas emoções com equilíbrio, cura e restauração. Você não será controlado pelas ondas de intensidade que antes experimentava. Em vez disso, você discernirá a origem delas, navegará por elas com sabedoria e se erguerá acima delas com força. O que antes parecia avassalador agora parecerá empoderamento. Eu abençoo seus relacionamentos. Eu removerei aqueles que o drenam, que o interpretam mal, que não conseguem lidar com seu chamado. Eu trarei pessoas que veem seu valor, que apoiam seu crescimento, que reconhecem a conta divina em seu rosto e a honram. Eu cercarei você daqueles que nutrem sua unção, não daqueles que a temem. Algumas conexões desaparecerão naturalmente, outras se encerrarão repentinamente, mas toda mudança será divina. Você não perderá ninguém que seja necessário para sua próxima estação. Eu protegerei seu coração de alianças falsas e o alinharei com aqueles que carregam frequências espirituais semelhantes. Eu abençoo sua voz. Você falará com confiança. Você se expressará sem tremer. Você não se desculpará mais pela sua profundidade, sua sensibilidade, seu discernimento. Suas palavras terão peso, autoridade e clareza. Quando você falar, as pessoas escutarão não por causa do carisma, mas por causa da presença de Deus fluindo através do seu tom. Eu lhe darei linguagem para o que você antes não conseguia explicar. Eu lhe darei o vocabulário do propósito. Eu abençoo o seu caminho. Novas oportunidades aparecerão onde antes havia seca. Portas inesperadas se abrirão com facilidade. Atrasos se transformarão em aceleração. Você entrará em estações pelas quais nem mesmo orou porque eu estou recompensando a integridade do seu coração. O que antes foi retido agora será liberado.
O que antes foi difícil agora fluirá. Você experimentará tempo divino, alinhamento divino e orquestração divina. Nenhuma força pode parar o que eu estou ativando em sua vida. Eu abençoo o seu espírito. Eu desperto todo dom adormecido, toda intuição silenciosa, todo chamado silenciado. Eu soprarei vida no que estava dormindo. Você me ouvirá mais claramente. Você me sentirá mais profundamente. Você reconhecerá meus movimentos sem confusão. Seu discernimento se aguçará. Sua visão espiritual se expandirá. Você entrará em um nível de consciência que parece sair da escuridão para a luz pura. Isto faz parte da sua identidade como um dos meus escolhidos. E agora ouça a minha promessa: a mesma marca que uma vez fez você se sentir exposto agora se tornará o selo que abre portas diante de você. A mesma luz que fez você se sentir estranho se tornará o fogo que o guia. A mesma visibilidade que o assustou se tornará sua plataforma para a influência. Esta é a sua transformação. Esta é a sua elevação. Esta é a sua herança. Você andará com uma nova postura. Ombros erguidos. Cabeça ereta. Espírito firme. Porque você não anda mais com perguntas, você anda com revelação. Você não carrega mais insegurança, você carrega identidade. Você não tem mais medo da visibilidade, você entende que é visibilidade divina. Seu tempo de revelação chegou. E nada, absolutamente nada, pode parar o que eu comecei em você. Receba estas bênçãos agora. Deixe-as se assentar em seu espírito. Deixe-as se tornar parte do ritmo dos seus pensamentos. Deixe-as remodelar a atmosfera da sua vida. Você é marcado, escolhido, visto e elevado. Você está entrando em uma estação moldada pela própria mão de Deus. E tudo sobre você, desde sua presença até seu propósito e o brilho em seu rosto, testificará: não foi esquecido. Agora, respire fundo e entre neste momento com intenção, pois eu, a voz de Deus, o atraio para um alinhamento santo. Esta é a hora em que a revelação de antes retorna a você não como informação, mas como transformação. Na parte 3, eu expus o dilema que você carregava, a tensão entre se esconder e acender, entre se encolher e entrar no propósito divino, entre temer a visibilidade e reconhecer que sua visibilidade é visibilidade divina. Agora, nesta oração, eu restauro você à configuração que eu projetei desde o princípio. Deixe estas palavras se tornarem a arquitetura do seu espírito. Meu filho, eu falo sobre você com ternura e autoridade. Eu chamo para fora a identidade que você tentou enterrar. Eu chamo para fora a força que você não acreditava ter. Eu chamo para fora a luz do céu que sempre foi sua. Você não está fragmentado. Você não está incerto. Você não está perdido. Você está sendo devolvido ao seu design original, à clareza que foi ofuscada pelo medo, ao alinhamento que foi abalado pela má compreensão. Eu estou colocando você de volta na exata postura espiritual que você deveria carregar, ereto, firme, luminoso. Eu oro pela parte de você que lutou com o peso de ser visto. Eu soprarei paz nos lugares onde você se sentiu exposto. Eu trago cura para as memórias de momentos em que a atenção parecia julgamento em vez de reconhecimento. Agora, eu reconfigurei essa memória dentro de você. Você não estava sendo julgado. Você estava sendo identificado. Você estava sendo reconhecido como um dos meus escolhidos, alguém que carrega uma marca celestial, alguém cuja própria presença carrega uma aura espiritual formada pela minha mão. Eu falo sobre a sua sensibilidade, a mesma sensibilidade que uma vez o confundiu.
Eu a declaro calibrada, aguçada, equilibrada. Não mais um fardo, mais um compasso. Não mais uma fonte de medo, mas uma ferramenta de discernimento. Você está entrando na plena consciência do seu destino profético, na compreensão de que suas intuições não são aleatórias, são sinais. Suas emoções não são fraquezas, são antenas. Seus insights não são acidentes, são mensagens do meu espírito. Eu oro na configuração da sua identidade. Você está alinhado com o propósito. Você está alinhado com a confiança. Você está alinhado com a revelação. Tudo que parecia fora do lugar agora está encontrando sua posição correta. Tudo que parecia pesado agora está se tornando significativo. Tudo que parecia confuso está se tornando claro. Eu restauro a harmonia de quem você é emocionalmente, espiritualmente, internamente. Agora eu cubro o seu semblante, a parte de você que o mundo vê primeiro. Eu declaro que a conta divina no rosto que você carrega se torna um testemunho da minha presença. Seu brilho não é um mistério, é a minha marca. Sua visibilidade não é acidental, é intencional. Seu rosto reflete o que eu coloquei em seu espírito, e eu o abençoo com paz, confiança e favor sobrenatural. Ao pronunciar esta oração, eu o liberto do medo de avançar. Você não anda mais como alguém inseguro de seu lugar. Você anda como alguém marcado por Deus, alguém que carrega a luz, alguém cuja vida sussurra, não foi esquecido. Eu selo toda a bênção anterior, e a ligo ao seu caminho. Você está voltando para si mesmo. Você está voltando para o propósito. Você está voltando para a clareza de quem eu o criei para ser. E agora, deixe esta verdade final se assentar profundamente dentro de você. Você não está se tornando alguém novo. Você está finalmente se tornando quem você sempre foi. Agora, escolhido, enquanto esta mensagem atinge seu fôlego final, eu o atraio para um momento de certeza silenciosa. Você caminhou através da revelação, da exposição, da cura, da bênção. Você ouviu a voz de Deus chamando você para fora do esconderijo e para a plenitude do seu propósito divino. E agora, ao se encerrar este encontro, eu quero que você sinta a atmosfera ao seu redor, porque mesmo agora, ela está carregada, viva, em mudança. Nada em você é o mesmo. A luz que repousa em seu rosto, a marca celestial, a radiação divina, se intensificou. O mundo sentirá isso. As pessoas notarão isso. Os olhos delas farão uma pausa não por confusão, mas por reconhecimento. Elas sentirão a glória de Deus em você. Mas ouça-me, este momento não é o fim. É o começo do seu tempo de revelação, o desdobramento do seu destino profético, o despertar da identidade de que não foi esquecido. Cada palavra falada sobre você já começou a criar raízes. A atmosfera dentro de você foi reconfigurada. O que eu restaurei em seu espírito durante a oração permanecerá com você. Você notará isso na maneira como pensa, na maneira como fala, na maneira como se comporta. Você se sentirá mais alinhado do que nunca. Você sentirá a presença de Deus com clareza. Você se moverá com confiança, sabendo que carrega a luz, sabendo que é marcado por Deus, sabendo que está entrando na visibilidade divina. Agora eu o convido a selar este encontro. Se você sente a mudança dentro de você e se sente até mesmo um sussurro de confirmação, um pulso de despertar, um momento de clareza, responda. Faça algo que marque este momento em sua própria vida da mesma forma que o céu marcou você. Declare o seu amém. Diga-o em voz alta ou escreva-o, deixe-o ecoar através do seu ser. Deixe-o testemunhar que sua vida mudará.
E se você sentiu minha presença enquanto ouvia, se sentiu o Espírito Santo tocando o seu espírito, reconheça-o, diga isso. Marque isso. Honre isso. Esses atos simples ancoram a revelação na realidade. Antes de você ir, deixe esta verdade repousar suavemente em seu espírito. Você não está entrando nesta próxima estação sozinho. A cada passo que você dá, eu caminho com você. Em cada sala que você entra, minha luz o cerca. Em cada decisão que você toma, minha sabedoria o guia. Em cada desafio que você enfrenta, minha força o sustenta. Você não é frágil. Você não está esquecido. Você não está atrasado. Você está no tempo divino, movendo-se em alinhamento divino, carregando identidade divina. E agora, ao se encerrar esta mensagem, eu estendo um convite não por obrigação, mas por propósito. Se esta palavra despertou algo dentro de você, se ela iluminou sua identidade ou confirmou seu chamado, compartilhe-a com alguém que precisa da mesma revelação. Espalhe a luz que você carrega. Deixe os outros experimentarem o que você recebeu. E permanece conectado, pois cada mensagem que se segue se construirá sobre esta, desvendando novas camadas de propósito, novas profundezas de identidade, novas confirmações da marca que você carrega. Vá agora com confiança. Ande com autoridade. Brilhe com intenção. Você foi escolhido, ungido e preparado. O mundo verá o que eu coloquei em seu rosto. E o céu está pronto para revelar ainda mais. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo.